fiscal, que foi feito no teto para os gastos públicos, e vocês viram que em toda a fala aqui se dizia o seguinte: olha aqui, se você gastar demais, gastar mais do que arrecada, você gera inflação. Inflação é precisamente em prejuízo dos mais carentes, né? Diferentemente do que se pensa, ela atinge precisamente os mais pobres. Porque eu acho que o Brasil tem condições para isso. E quando eu vejo essa, como se falou aqui, essa safra de governadores, então esvadíssimos, com pragmatismo extraordinário, capaz de fazer nos seus estados o que fizeram, é claro que isso pode se reproduzir para a União Federal. Afinal, o Brasil é uma federação, União de Estados, trabalham juntos. Presidente, o senhor fez uma crítica durante a sua fala à oposição. O senhor se referiu ao bolsonarismo? Não, eu quero dizer, foi uma coisa teórica, porque no Brasil a ideia de oposição na democracia é precisamente para ajudar a governar. E você tem a situação de um lado, de outro lado você tem a oposição criticando, observando, que é fundamental, é fruto do sistema democrático. Mas no Brasil, lamentavelmente, muitas vezes, isso é da União, dos estados e dos municípios, não é de hoje, não se refere a ninguém. É da nossa cultura política, lamentavelmente equivocada, em que a oposição, ou seja, se eu perco a eleição, meu dever é destruir aqueles que ganharam a eleição. E isso é prejudicial para o país, porque eu volto a dizer, eu dei aqui o exemplo do Reino Unido, onde você tem o chamado gabinete das sombras. Né? O que é o gabinete das sombras? É um gabinete ao lado do gabinete situacionista. É colocar a produção lá para ajudar o povo. O senhor poderia dar um exemplo de quem o senhor vê fazendo esse trabalho de destruição em vez de cooperação com o governo hoje em dia no Brasil? Eu acho que não é um tema geral. Você sabe que é generalizado, quando eu falei União, estados e municípios. Eu digo essas obviedades, essas trivialidades, e eu fico impressionado como essas trivialidades têm uma grande repercussão. Mas isso está na Constituição. Se você vive numa democracia, oposição não é para atrapalhar, é para ajudar a governar. Mas ajudar a governar de que maneira? Criticando, contestando, contrariando, contraditando. Isso é oposição. Presidente, agora o senhor vê saída para essa polarização, no atual cenário que a gente vive? Eu acho que é fundamental. Que a gente tem feito os atores. Fundamental, porque isso significa precisamente obedecer à Constituição Federal. Né? Vocês sabem que a Constituição, desde o preâmbulo, diz assim: olha aqui, tudo que vocês fizerem, essa é uma mensagem para as autoridades constituídas. A autoridade constituída é o presidente da República, senador, deputado, governador, etc. Vocês façam pacificamente. Eles têm a regra, eles têm harmonia, poderes, têm harmonia entre as populações, especialmente a harmonia entre brasileiros, que significa que não vai haver divergência programática, temática, não. Haverá divergência, mas ela não será nunca divergência na natureza pessoal. Você acha que o presidente está lidando com essa polarização? Você acha que o atual presidente está tentando ainda mais essa conciliação? Eu disse ontem numa entrevista, acho que foi uma entrevista no São Paulo, eu imaginava que o atual presidente, no seu terceiro mandato, ele teve 2 mandatos muito produtivos anteriormente, ele viria para pacificar o país. Eu confesso que não vejo isso. Ainda é tempo. Eu acho que, se quiser, ele poderá lançar mensagem. Afinal, ele é presidente de todos os brasileiros, não apenas aqueles que o elegeram. Se quiser, ainda há tempo para fazer isso. Pregar uma pacificação do país. Basta invocar a figura de um presidente que governou o país há mais de 60 anos, que é Juscelino Kubitschek. Era um homem da tranquilização, da pacificação. Não é? Se nós tivemos aqui a presença do Amazonas, nós vamos ver tudo que ele faz pela Amazônia e a pacificação. Presidente, só sobre o Rio Grande do Sul, uma última pergunta. Como é que o senhor vê essa situação? A falta de investimentos ao longo dos tempos acabou provocando isso. Presidente, fala para cá, por favor. É dramático, né? Porque vocês viram na minha fala, muito modestamente, eu disse: olha, no meu governo, que foi apenas 2 anos e meio, eu tinha isso como projeto, mas não deu tempo para fazer. O que é que eu imagino? Vocês veem que toda vez que há uma tragédia, o que há é uma manifestação posterior. O que é preciso é uma prevenção. E todos falam hoje de prevenção. Como é que você faz prevenção? Você faz primeiro nos órgãos públicos. Então deve ter uma espécie de secretaria, o Ministério Nacional, secretarias estaduais, conectadas umas com as outras, para verificar a possibilidade, examinar técnicos, portanto, que examinem a eventualidade de instabilidades climáticas e que possam, localizadamente, geograficamente, dizer: olha, aqui é preciso fazer isso e mais aquilo, para prevenir acidentes. Acho que esta talvez seja uma lição desse episódio dramático que atinge os nossos irmãos do Rio Grande do Sul.